Olá, a dupla é formada por mim, o Emily e o Ícaro, e o problema escolhido pela gente foi a análise de dados de venda para obtenção de insights. No nosso caso, mais especificamente, seria uma pequena empresa que realiza vendas, né, em diferentes canais, então loja física, online, até mesmo por telefone, e ela precisa centralizar todos esses dados para poder analisar o desempenho das vendas, o que é algo, né, muito comum e importante hoje em dia. Então, identificar produtos mais vendidos, horário de pico, tendência de compra. No entanto, né, esses dados eles estão dispersos em diferentes planilhas, sistemas, o que vai, né, dificultar a análise completa. Então, qual seria a solução? Um data lake, né? No nosso caso, a gente utilizou a Amazon S3. Quanto a custos, a gente utilizou o plano Free Tier dele. Então, tem limitações, né? Mas para o nosso caso aqui funciona tranquilamente. A gente deu uma pesquisadinha também em outros planos e para utilizar a Amazon S3 ficaria cerca de 0,023 dólares por gigabyte ao mês e o Athena seria 5 dólares por terabyte de dados que são lidos. Então, para ilustrar aqui, a gente escolheu um dataset simples de venda de jogos de videogames, né, que tem alguns dados que são importantes e relevantes, como o nome, a plataforma, o ano, o gênero, quanto foi que eles arrecadaram, né, venderam na América do Norte e em outros locais também. Então agora o Ícaro vai explicar melhor, né, como é que foi feito esse processo na AWS de fato e as queries. Então, como a Wilmer disse, a gente utilizou a Amazon S3 e ela se encaixa perfeitamente para o nosso caso de uso, porque nós queremos criar um Data Lake. Então, o Data Lake, no fundamento dele, ele seria um armazenamento de dados que pode ser usado para análise, não estruturado. Os dados não são estruturados. Com isso, o Amazon S3 ele se encaixa perfeitamente, porque você pode fazer o upload de dados de qualquer formato que você quiser. Então, você pode usar um CSV, você pode utilizar um JSON, você pode utilizar XML, qualquer tipo de formato que seja ideal para o seu caso de uso. Nesse caso, a gente utilizou o CSV, mas a gente poderia utilizar qualquer outro. E isso é ótimo para a gente, né? Em contrapartida, o Data Warehouse, que não é o nosso caso, eles são dados estruturados. São dados que eles necessitam estar estruturados para que os desenvolvedores, as pessoas interagindo com aqueles dados, possam fazer análises, criar dashboards em relação, por exemplo, vendas, se você tiver um e-commerce, um comércio, para saber as suas vendas. Mas no nosso caso, a gente está criando um Data Lake e o S3 se encaixa muito bem com isso. Então, para falar um pouco mais sobre como a gente utilizou o S3, a gente criou aqui um bucket. Então, pense em um bucket como um container, um repositório de objetos. E cada objeto é um arquivo ou alguma coisa que você quis dar upload. Então, nesse caso, a gente tem aqui o nosso VG Sales, porque é Video Game Sales, é o nosso CSV. Então, quando a gente clica aqui, a gente tem informações sobre o CSV que a gente fez o upload. Então, quando a gente faz o upload disso, a gente pode utilizar outro serviço da AWS, que seria justamente o Athena. O Athena ele é útil para que a gente possa se conectar ao nosso S3, ter acesso ao nosso objeto, que seria o nosso CSV, e aí dentro do Athena a gente pode criar uma tabela que leia os dados daquele CSV como se aquele CSV fosse uma tabela de um banco de dados. E aqui a gente pode utilizar SQL para interagir com aqueles dados. E isso é incrível. Então, se você tiver um CSV gigante, você pode dar o upload na AWS usando o S3 e você pode utilizar o poder da AWS computacional para poder fazer análise nesses dados sem que você precise utilizar os recursos computacionais do seu computador. Então, é tudo na AWS, é tudo na nuvem. Então, essas análises seriam mais rápidas do que você mesmo fazer à mão com o seu computador. Pode ser que você não tenha um computador tão bom para fazer essas análises. E outra coisa, quando a gente usa o Athena, a gente precisa criar outro bucket para poder armazenar os resultados de cada query. Então, se a gente rodar aqui a query, ele vai rodar, ele vai completar, e aí tem os dados escaneados. Então, todos esses dados aqui, eles vão para um bucket que foi criado, a gente criou aqui, e ele basicamente armazena todas as queries. Então, ele está carregando.
todas as queries que a gente roda ali no Athena. Então a gente tem esse outro bucket, além do bucket que a gente criou para armazenar o nosso CSV. Então agora falando mais sobre o Athena e sobre as queries, aqui a gente já rodou uma, né, que é basicamente um select star, para a gente pegar todas as informações, pelo menos já as 10 primeiras, para ver como é que tá, para ver se está de acordo com o que a gente baixou e tá tudo certinho. Foi bem tranquilo de fazer essa integração. Então, na primeira query, de fato, a primeira análise que a gente fez foi saber o total de vendas por plataforma em milhões de dólares no mundo. Para isso, aqui é mais SQL, né? Só que é um SQL dentro do Athena da AWS. Então, a gente faz um select na plataforma e soma todas as vendas globais, agrupando pela plataforma. Então, ele agrupa todos os dados da plataforma e a gente soma tudo para a gente saber, por plataforma, qual vendeu mais. E como é em milhões de dólares, se a gente vir aqui nos resultados, a gente tem algumas plataformas, tipo PS2, Xbox 360. Então, o PS2, como ele está ordenado de forma descendente, ou seja, do maior para o menor, o PS2 está em primeiro justamente porque ele tem 1.255 milhões, que no caso seria 1,255 bilhões de valor de dólares, que foi o mais vendido. Depois seguido Xbox 360, PS3, enfim. Passando para a segunda query, aqui é a média de vendas em milhões de dólares por gênero na América do Norte. Então a gente já chega aqui um pouco mais específico, porque além da gente agrupar por gênero, a gente a gente quer saber qual a média na América do Norte. Então chega a ser bem específico. E aí a gente faz um select no gênero, e aí a gente faz a média, e aí a gente agrupa pelo gênero. E aí, na América do Norte, de acordo com essa análise, o gênero de jogo plataforma é o mais vendido, seguido pelo shooter, que aí é o gênero do atirador, e o sport. Na terceira query, a gente tem a mais simples das três, né, que é basicamente a contagem de jogos por gênero. Então, se a gente fizer um select gênero e aí count star, ele basicamente vai contar todos por gênero, porque a gente agrupou pelo gênero. E o gênero de ação tem mais jogos do que o gênero de esporte, e aí a gente vai de forma decrescente. Eu vou testar uma coisa aqui, porque o count star, não é tão eficiente, porque o star ele pega muitos dados. E aqui ele escaneou 1,38 megabytes. Eu só queria fazer um teste, se eu colocar 1 aqui, para ver se a quantidade diminui. Não diminui. Eu pensei que poderia ser um pouco mais otimizado, mas tudo certo. O resultado é sempre o mesmo, tá? Porque no final das contas a gente está só contando, mas é mais questão de SQL mesmo, no final das contas. Então é isso, muito obrigado, agradeço pela atenção e até mais.